Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, neste segundo dia do segundo mês do ano. Um ponto curioso do calendário: cedo demais para cobrar resultados, tarde demais para dizer que o ano ainda nem começou. De qualquer forma, todo mundo anda preocupado com o que vem por aí. A situação está tão feia, mas tão feia, que a turma que baixa a ebó está usando caldo quinor, porque até a galinha está pela hora da morte. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho, dê o like e peça para todo mundo se inscrever. Tudo isso, indiretamente, me ajuda muito. Durante o fim de semana, explodiu como uma bomba nuclear nas redes sociais o vídeo do piloto de jatos particulares Mauro Matosinho, com 15 anos de experiência, que trabalhava para figuras do submundo conhecidas como Primo e Beto Louco, e que resolveu abrir o bico revelando os intestinos da bandidagem oficial do Fazendão, em especial as ligações dessa dupla com o Bubina, o amigo do amigo de meu pai, e diversos políticos. Confira. Durante meses eu fui pago para pilotar um avião, mas o que eu descobri foi uma janela para a corrupção do nosso sistema. O meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas. E ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de dois empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC, em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como o pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Taiaiá, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas, essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos, houveram pagamentos feitos em dinheiro em espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião,
É o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então, se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha, convoca o seu parlamentar, exija a investigação. Porque o Brasil não pode ser refém de uma máfia que opera contando com o nosso medo. Enquanto isso, no fazendão da Presepada Infinita, o Space Liberdade informa que o Ministério Público Militar deve pedir a expulsão de Jair Highlander Bolsonaro das fileiras do Exército nesta semana. O Space Liberdade informa ainda que, em uma ação aqui nos Estados Unidos, a empresa do presidente Donald Trump associou o satânico psicopata golpista ao escândalo do Bando Master. Veja só. Jacques Wagner, Rui Costa, Augusto Lima, Jerônimo Rodrigues, família Alencar e o caso do Banco Master na Bahia. Esse é o mini-doc do Master na Bahia e aqui você vai entender duas coisas. Primeiro, como um banco que surgiu do nada cresceu mais de 11.000% em 2 anos. Segundo, porque a Bahia foi o estado central da estruturação do Master e qual o envolvimento dos caciques políticos do PT e seus aliados nesse caso. A engrenagem sendo montada. Tudo começou em 2018, na gestão do ex-governador da Bahia e ministro do governo Lula, Rui Costa, que fez uma manobra inédita para um petista, que possivelmente você vai estranhar. Rui resolveu privatizar a Cesta do Povo pela bagatela de 81 milhões de reais e entregar na mão de Augusto Lima, que disso tornou-se o Cred Sexta. Mesmo cara que lá na frente ia ser a base de estruturação para todo o processo de Daniel Vorcaro. Empresário, economista, baiano, atuou como sócio de Vorcaro e foi CEO do Banco Master, criando o seu maior produto, que é denunciado até hoje por supostamente lesar milhares de servidores públicos na Bahia, a mina de ouro. O produto milagroso, que é o maior truque financeiro que eu já vi, simplesmente um cartão de crédito consignado que desconta direto da folha dos servidores, com juros absurdos, com mais de 100% ao ano em alguns casos, fazendo muito dinheiro pro Master, e não para por aí. Denúncias explodem, vários servidores começam a perceber que o salário vinha menor, alegando supostos golpes, cartões sendo emitidos sem serem solicitados, descontos ilegais, compras fantasmas, e o pior, ninguém sabia explicar. Rastro político. Essa é a fase mais simples e mais reveladora ao mesmo tempo. Tudo começou em 2018 com o grande articulador Jacques Wagner, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico da época e construiu as discussões para a reforma administrativa que Rui Costa fez. Depois, Rui vendeu a mina de ouro para Lima e firmou a parceria com o governo da Bahia, com o Cred Sexta. Enquanto isso, um poderoso jogador corria por fora. Otto Alencar teve seu filho indicado para Desembahia, justamente o órgão de fomento que injeta dinheiro nas empresas que esses mesmos servidores que disseram que foram lesados pelo Cred Sexta faziam as compras. Será que isso foi uma coincidência? Lima, de um lado, dominando o consumo do servidor, e Otto, do outro lado, injetando dinheiro nas empresas onde esses servidores frequentam. Jerônimo Rodrigues, o atual governador da Bahia, mesmo com diversas denúncias de servidores, deu continuidade aos contratos e à relação institucional com o grupo que comprou a rede e opera o Cred Sexta. A validar tudo isso, os prefeitos parceiros da cúpula petista corriam às suas cidades para divulgar esse cartão. A blindagem e a cartada final de Lula. Duas movimentações feitas pelo presidente blindaram a cúpula da Bahia. Primeiro, o aparelhamento do órgão de controle que poderia fiscalizar isso tudo, o Tribunal de Contas da Bahia. A finalizar, Lula dá cartada final que comprova de uma vez por todas a preocupação do PT com o caso do Master na Bahia. Wellington César Lima, formado na Federal da Bahia, ex-advogado-geral da Petrobras, que assumiu no lugar de Lewandowski. Um freio político claro em quem tem o controle da Polícia Federal. Com esse movimento, o presidente da República conseguiu blindar o PT da Bahia. E agora vai ser mais difícil responsabilizar os verdadeiros culpados pelo caso do Master se isso não for divulgado. Eu conto com você para divulgar ao máximo esse vídeo, a gente espalhar essa denúncia pelo Brasil e mostrar a blindagem política que Lula fez na Bahia para evitar cair com o caso do Banco Master. Uma outra encrenca que viraliza na internet envolve o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, pai do atual governador paranaense Ratinho Júnior, e o economista Gabriel Bertolucci. Veja só em que pé está esse arranca-rabo. O Ratinho me processou e já começou perdendo. O senhor Carlos Massa pediu para a justiça retirar 3 vídeos meus do ar. E a juíza disse que não. A melhor forma que a gente teria para resolver isso, Ratinho, seria de forma transparente. Igual 2 homens, no fio do bigode. Se o senhor tivesse coragem, a gente iria numa rádio sua e um podcast ao vivo. E se o senhor conseguisse provar que o que eu digo aqui é mentira, eu mesmo gravaria um vídeo pedindo desculpas, apagaria o meu perfil e sumiria da internet. Mas não, o senhor preferiu tentar me calar, porque não quer que o povo saiba que o seu filho era sócio da família do Toffoli nos resorts, para não
papel tá reconhecido firma. O que mais que o senhor quer que o povo não saiba? Que o filho do senhor, o governador, vendeu o terminal do Porto de Paranaguá para um fundo de investimento muito esquisito, supostamente ligado ao PCC, e que foi por esse terminal que veio o metanol utilizado para adulterar as bebidas, os combustíveis, que morreu um punhado de gente. Quem diz isso não sou eu, é a Polícia Federal. Que o Rafael Gineste, empresário e membro do PCC, doou dinheiro pro diretório estadual do partido do seu filho. E quem que manda no diretório? Quem que é o presidente do diretório? O próprio governador. Que o senhor, Ratinho, no seu programa, divulga o Credit Sexta, que é o principal produto financeiro do Banco Master. E tá cheio de denúncia de servidores dizendo que estão tendo descontos fraudulentos, igual acontecia no INSS. Quando eu era menor, eu acompanhava o DNA no seu programa. E agora eu vou fazer questão de mostrar o seu DNA político para todo mundo. Porque o senhor não é filho da direita. O senhor é filho do Centrão. Porque quando precisou colar no Lula para ganhar voto pro seu filho, assim o senhor fez. Por isso, peço que você vote em Ratinho Júnior, que é realmente um defensor do povo. Tem o apoio do meu amigo presidente Lula e sempre votou a favor dos projetos sociais da presidente Dilma. E quem quiser me ajudar, é só seguir aqui o meu perfil. Ratinho, vai ser um prazer te ver no tribunal. O meu nome é Gabriel Bertolucci. Agora, veja só a bandidagem internacional mancomunada com o atual integrante do Planalto, quem quer que seja ele. A revista Oeste informa que o ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, no poder há 31 anos, ofereceu ajuda ao vigarista cachaceiro para que as eleições de 2026 ocorram em um ambiente pacífico e tranquilo. Que ajuda seria essa, hein? E, em meio a tudo isso, a Gazeta Brasil traz a notícia de que o covil dos 513 picaretas e 81 inúteis e covardes retomou os trabalhos hoje sob pressão do calendário curto e do clima eleitoral. Depois de 40 dias de recesso, o ano legislativo promete ser intenso, embora breve. Em 2026, a tradicional redução do ritmo parlamentar em anos eleitorais será agravada por feriados nacionais e pela realização da Copa do Mundo, o que vai forçar os líderes a concentrar as principais decisões ainda no primeiro semestre. Segundo a Gazeta Brasil, o desgoverno Petralha de ocupação encara este reinício como um teste de fogo para a base aliada. A prioridade na Câmara dos Deputados é a aprovação de medidas provisórias urgentes, com destaque para o programa eleitoreiro Gás do Povo, que prevê a distribuição gratuita de botijões de GLP para famílias de baixa renda. E se o calendário é curto e se o clima eleitoral é agitado, os dependentes dos serviços prestados pelo INSS que se lasquem. Segundo o Space Liberdade, a fila do INSS com o descondenado de 9 dedos bateu recorde e tem agora quase 3 milhões de pessoas. O Space Liberdade informa que o presidente Donald Trump anunciou um acordo comercial com a Índia. Segundo a notícia, a Índia concorda em reduzir as tarifas sobre os Estados Unidos para 0% e deixará de comprar o petróleo russo. Os Estados Unidos reduzirão as tarifas de 25% para 18%. A Índia também se compromete a comprar petróleo norte-americano. Este segmento do CL News se concentra num vídeo de utilidade pública que é, ao mesmo tempo, um desabafo da mãe de uma menininha portadora de deficiência, a Tetel, e um pedido de mais civilidade por parte dos motoristas que atualmente não parecem se preocupar em estacionar irregularmente nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Veja só o que essa mãe tem a dizer. Oi, gente, encontrar uma vaga de pessoa com deficiência desocupada é um trem tão raro que hoje eu vou fazer até um vídeo para celebrar e mostrar o porquê da necessidade, né, Tetel? Que cara que a gente faz para quem não respeita vaga PCD? Tenha dó, tomem vergonha na cara de vocês, senhores motoristas. Aqui, ó, vou mostrar. Ó o porquê, olha. Olha tudo que eu tenho que abrir, ó.
Mais uma. Quando vocês virem, então, um carro PCD com esse adesivo aqui, não cola atrás, não? Porque a gente precisa desse espaço. Agora mais uma etapa, ó. Chegar com a cadeirinha lá pertinho, para, freia, que senão o Theo rola, né, Theo? Ó, abre aqui, puxa o gancho aqui dentro. Ai, a câmera até fica mais desligada, de tanto que é o rolê, ó. Ó o rolê de uma mãe, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O gancho que eu peguei lá dentro, vem aqui, ó. Olha, agora que eu coloquei todo o gancho na cadeirinha do Theo e tô usando o espaço na vaga PCD inteira, por isso que as vagas são maiores, a vaga é grande, não é para você, nobre, dono de carrão, ocupar, não. É para quem precisa, ó. A gente coloca o menininho lá dentro, ó. Freia aqui. Freia aqui. Deu para entender, gente, que vaga PCD é para pessoas com deficiência, pessoas extremamente especiais, que no caso não são vocês, nem por 5 minutinhos, né, Theo? E não é por nada não, mas ao mesmo tempo, se você tiver uma chance, agradeça a Deus, se for o caso, por não ter um parente que obrigue você a suportar um sofrimento diário desses, que vai ser enfrentado até o fim da sua vida, uma rotina pesada como a dessa mãe abnegada e amorosa que se dispôs a gravar esse vídeo. Grande maçã, reunindo duas figuras infames da atualidade norte-americana. Segundo as notícias, as chances de Jeffrey Epstein ser o pai biológico do prefeitinho comunista Zoran Mamdani são bem maiores do que se imagina. A mãe dele, Myra, era uma cineasta proeminente em Nova York nos anos 80 e circulava nos mesmos círculos que o estuprador de menores Jeffrey Epstein. Ela produziu um documentário perturbador chamado Children of a Desired Sex, ou Crianças de um Sexo Desejado, em 1987, só alguns anos antes de Zoran Mamdani nascer. Acredite se quiser, mas a mãe do prefeitinho comunista de Nova York foi casada com um sujeito chamado Mitch Epstein, de 1981 até por volta de 1989. A expressão por volta é bem interessante porque é exatamente isso que está escrito na página dela, que contém os detalhes do perfil dela. Parece que ela está mentindo sobre o ano real. Ela conheceu o segundo marido, o acadêmico Mahmoud Mamdani, em 1989, durante uma pesquisa de filme em Uganda. Se casou com ele em 1991, e aí Zoran Mamdani nasceu em outubro de 1991, em Kampala, Uganda. Segundo as especulações, a probabilidade de ele ter sido concebido dentro do casamento é bem pequena, com base nessa linha do tempo. Myra e Mitch Epstein supostamente não tiveram filhos juntos, apesar de terem ficado casados por volta de 8 anos. Considerando que Jeffrey Epstein e Mitch Epstein, que dizem não ter parentesco, têm origens bem parecidas e ainda por cima se parecem fisicamente, dá para dizer que ela tinha preferência por um tipo bem definido. Com a provável sobreposição do primeiro casamento dela com o encontro com Mahmoud, provavelmente ela também não era nenhuma estranha a traições. Graças ao recente vazamento de arquivos, agora sabemos que Myra e Jeffrey tiveram pelo menos algum tipo de relacionamento nos anos 2000. Ela foi citada em um e-mail de 2009 da publicista Peggy Siegel para Jeffrey Epstein sobre uma festinha na casa de Ghislaine Maxwell, em Nova York, depois de uma exibição do filme dela. Como os dois se conheciam? Provavelmente porque eram amigos ou algo mais há muito tempo. Myra começou com documentários de baixo orçamento nos anos 80, fundou a Myra By Films
em 1989 e estourou com Monsoon Wedding em 2001, que faturou mais de 30 milhões de dólares mundialmente. O patrimônio dela hoje é calculado entre 5 milhões e 22 milhões de dólares, construído rápido com sucessos independentes, bolsas e trabalhos em Hollywood. E aí fica uma pergunta que não quer calar. Será que as conexões como a rede de Jeffrey Epstein ajudaram com financiamento e abriram portas para ela nos anos 90? Se o único filho dela, Zohran Mamdani, for de fato o filho biológico de Jeffrey Epstein, isso explicaria muita coisa, né? E é a tal coisa, com esse novo prefeitinho comunista de mentalidade paulo freireana e QI 83, os eleitores nova-iorquinos estão vivendo o sonho. Você quase consegue sentir o fedor desse vídeo gravado no Distrito Financeiro logo atrás de Wall Street. E passando de um escândalo para outro, envolvendo a mesma laia, o CL News registra apenas as manchetes postadas no portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, porque o conteúdo é repugnante demais. No primeiro deles, um e-mail chocante sobre o suicídio de Jeffrey Epstein foi descoberto, enviado no mesmo dia da morte dele. Há alegações de que a morte dele estaria ligada a problemas no México e que não teria sido suicídio. Um relatório do FBI também foi divulgado afirmando que 2 agentes foram mortos em uma tentativa de investigar o tráfico de crianças de Jeffrey Epstein no México. Logo em seguida, a informação de que o ator e cineasta Woody Allen, que aparece em diversos arquivos sobre Jeffrey Epstein, abusou da própria enteada quando ela era criança. A ex-esposa dele, a atriz Mia Farrow, vazou uma gravação dramática onde ela diz que a menina não está bem, que ela dorme com a mãe e que ela tem medo de Woody porque ele machuca a menina. Woody Allen não foi indiciado até hoje. Entre os arquivos de Jeffrey Epstein divulgados está a revelação de que ele e o Woody Allen viajaram a Paris em 2012 para uma convenção de gente que abusa de crianças. Há também a informação de que o cineasta e ator Woody Allen convidou Scarlett Johansson para conhecer a ilha e, consequentemente, Jeffrey Epstein. A notícia também menciona o fato de que, em agosto de 92, Woody Allen foi acusado pela atriz Mia Farrow, com quem ele era casado, de ter abusado sexualmente da filha adotiva Dylan Farrow, de apenas 7 anos. Uma outra notícia coloca tudo isso em perspectiva, lembrando que, entre os abusadores, o britânico Jimmy Savile teve mais de 450 vítimas. Jeffrey Epstein, mais de 150 vítimas. O executivo de Hollywood, Harvey Weinstein, mais de 100 vítimas. P. Diddy, mais de 50 vítimas. Já Michael Jackson foi alvo de 5 tentativas de extorsão. A postagem revela que foram divulgados, há 2 dias, cerca de 3 milhões de novos documentos, juntamente com fotos e vídeos relacionados ao caso Jeffrey Epstein. E aí vem a pergunta. Alguém mais notou que Michael Jackson não foi mencionado em absolutamente nenhum deles? A mídia fez com que todos acreditassem que Michael Jackson era o maior abusador de crianças do mundo. Agora, fica ainda mais evidente que Michael foi usado como cortina de fumaça o tempo todo para proteger os verdadeiros predadores. Na Gazeta Brasil, a notícia de que, pressionado por Trump, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian autorizou hoje a abertura de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear da República Islâmica, segundo a agência de notícias Fars, citando fonte oficial do governo. A decisão ocorreu após o presidente norte-americano demonstrar otimismo quanto à possibilidade de um acordo para evitar uma intervenção militar. E de pressão em pressão, na revista Oeste, o ditador cubano Miguel Díaz-Canel diz que está pronto para um diálogo com os Estados Unidos,
condicionando qualquer diálogo à ausência de pressões externas e à garantia de respeito mútuo e de igualdade entre as partes. Pelo visto, o skunk cubano é potente, hein? Na Gazeta do Povo, informação de que a Costa Rica consolidou uma guinada à direita com a vitória de Laura Fernandes nas eleições para a presidência do país. A Gazeta Brasil também noticia a vitória de Laura Fernandes para a presidência da Costa Rica e o Space Liberdade informa que ela, ao vencer as eleições presidenciais, prometeu limpar o país da mesma forma que o vizinho salvadorenho Nayib Bukele. Entre as propostas dela está a reconstrução do judiciário e de outras instituições estatais. Líderes do partido reconheceram que outro objetivo também é o de emendar a Constituição para permitir a reeleição consecutiva. O Partido Soberano do Povo, de Laura Fernandes, conquistou 30 das 57 cadeiras no Congresso, segundo resultados preliminares, mas vai precisar de consenso para implementar reformas significativas que exigem a maioria de 2/3 no Legislativo. E mais uma coisinha. Eu fico aqui pensando com meus botões. Dizem que quem apoia o Jair Highlander Bolsonaro é louco igual a ele. Então quer dizer que quem apoia o atual ocupante do Planalto também é ladrão igual a ele?